A instabilidade crónica tem impedido a Guiné-Bissau de se desenvolver. Depois dos avanços, vêm sempre retrocessos. No fim, passadas décadas, os ganhos são muito reduzidos. O que pensam os jovens que, por mais que uma vez, veem o progresso ir por água abaixo e arrastar os seus sonhos e projetos profissionais? Será que têm sequer orgulho no país onde nasceram? A Guiné-Bissau perdeu aquele espírito do bem comum, perdeu aquela essência de dizer que eu sou guinense, eu posso dar volta a isso. E o guinense perdeu aquela história, entrou já num outro ciclo, que a gente chama aqui entre aspas na Guiné, que é se a mincana seta. Quer dizer, entramos... Quer dizer, queria dizer, por exemplo, se eu fosse um diretor-geral, um secretário de Estado, um ministro, não deve ser eu a construir. Eu vou fazer como os outros fizeram. Vou roubar, vou banalizar o país, vou tirar tudo que me deram porque não há justiça. Ninguém consegue prender ninguém porque alguém roubou. Mas mesmo assim tens orgulho, não é? Mas mesmo assim tenho orgulho. Eu sei que essa tendência porque essa tendência há de controlar amanhã. A geração dos meus pais não só tiveram a coragem, mas sobretudo tiveram a lucidez e a audácia de lutar por um bem maior que é a liberdade. Essa dimensão simbólica é extremamente determinante para aquilo que também é a nossa condição enquanto cidadãos do mundo. E por isso tenho bastante orgulho daquilo que é a história do país que é hoje a Guiné-Bissau. Seria muito redutor termos uma visão do bom e do mau, do melhor e do pior. Teríamos que ter uma visão mais holística da sociedade guinense, da forma como essa própria sociedade foi forjada na resistência face à colonização. Se na verdade, numa primeira fase do nosso percurso histórico, nós tivemos o elemento agregador, a união para a construção dessa ideia de liberdade, depois faltou-nos recursos que também poderiam nos projetar para a construção da ideia da igualdade e do desenvolvimento. Agora, esse processo da construção da ideia de igualdade e desenvolvimento teve vários sobressaltos, sim, teve várias fraquezas, sim, mas do meu ponto de vista, essas fraquezas contribuíram muito mais para a projeção de uma condição, de um país, de um Estado institucionalmente frágil, com recursos humanos, recursos naturais, que de facto, ao serem canalizados de forma muito mais objetiva e consequente, poderão projetar uma condição de desenvolvimento. Eu tenho orgulho de ser guinense, mesmo com dificuldade, eu ainda continuo a ter orgulho de ser um guinense, porque só com o trabalho é que eu posso ultrapassar essas dificuldades. Mãos à obra pode ser a expressão para quem ainda tem esperança e orgulho em ser guineense. Mas por onde começar? Este país que as gerações mais velhas vão entregar será um fardo demasiado pesado para os jovens? Mesmo que possa servir de fardo, mas nós é que devemos carregar os nossos fardos. Porque também os nossos pais carregaram o fardo que tivemos e por isso transformaram um país colonizado num país independente. Eu sou um dos eu digo até filho e amigo de Suécia. O meu pai e a minha família todos trabalham na Embaixada de Suécia. E eu comecei a trabalhar na Embaixada de Suécia com 13 anos, como guarda diurno. Tenho esse orgulho. Mas os suecos foram, sabe por quê? Foram porque o país não conseguiu dar resposta a financiamento, tanto quando eu falo Suécia, eu falo de outros países. Ou seja, a Suécia ajudava e o país... Ajudava o país. Mas o país não aplicava o dinheiro como deve ser. Não aplicava. Mas mesmo assim, nós temos que ter essa convicção que só... Imagina, eu não posso dizer vou sair do meu país porque há tanta incoerência, há tantos problemas que não consigo dar a volta. Não, eu vou continuar a luta. Eu tenho a convicção que um dia nós vamos vencer. E essas mudanças têm sido verificadas se olharmos só no campo político. Por exemplo, hoje as soluções políticas já não passam pela intervenção militar, mas passam pela intervenção político-judicial. Isso é um elemento de conquista. Isso é um elemento de conquista que demonstra que, de facto, o processo de construção da democracia da Guiné-Bissau tem colhido alguns frutos e esses frutos devem ser mais preservados, de modo que possamos consolidar todo o esforço de construção no Estado de Direito Democrático. O Estado é preciso
o Estado pensar se eles querem trabalhar com bandeira na cara e hino nacional na boca ou se querem só fazer aquela política que fazem só para poder sustentar a família, mais nada. Nunca é demais lutar, nunca é demais resistir, mas resistir com verdade, com sentido democrático. Em cada momento que temos um governo que estabiliza o país, naquele espaço de um pouco período de tempo, jovens, assim como jovens mulheres e raparigas, conseguem fazer algo para dar a visibilidade, o rosto do desenvolvimento. Nós não temos nada a ver com os conflitos do passado. O que aconteceu no passado ficou no passado e deve ser esquecido. Temos que apostar numa nova Guiné, com nova mentalidade e tudo. É só com a nova geração é que podemos mudar a Guiné-Bissau. Devido que as novas mentalidades dos jovens, se não forem corrompidas, podemos mudar a Guiné-Bissau. Mas se forem corrompidas pelos nossos, aí teremos problema. Daí nós jovens não devemos aceitar estas corrupções e não devemos nem demitirmos, porque senão a Guiné-Bissau vai se continuar na mesma senda. A nova geração é o fulcro do nosso desenvolvimento. Mas para que seja uma realidade, é quando o governo aposta na educação como a primeira prioridade. A aposta, naturalmente, terá que ser a nova geração e conjugando também com a velha geração. Como costumamos dizer em bom crioulo, caça beijo, caça palha beijo que está a cobrir caça. Entretanto, esse melangemento do conhecimentos que nós temos da nossa velha geração, do todo que é positivo da velha geração, podemos associá-la com esse paradigma positivo da nova geração, que é para construir um futuro melhor. Para que a nova geração desenvolva a Guiné-Bissau, é preciso que nós acreditamos em nós mesmos. Por quê? Porque a geração que libertou a Guiné-Bissau foram pessoas da nossa idade. Uniram, decidiram num único objetivo para libertar a Guiné-Bissau do jugo colonial. E a nova geração atual deve confiar mesmo em si mesmo, isto é, para poder desenvolver a Guiné-Bissau. Porque se nós não acreditamos em nós mesmos, nunca podemos avançar para frente. Perguntando aqui e ali, percebe-se que as novas gerações fazem-se ouvir, querem participar. Mas muitas vezes a idade é que manda. O mérito é preterido na hora de escolher novos protagonistas e há também cumplicidades que falam mais alto. Você está num país onde as pessoas trabalham mais para lobby. Gostam mais de dizer, olha, posso fazer isso, dá-me essa oportunidade, ajuda-me a fazer isso. E temos um problema a nível de enquadramento no processo da administração pública. Nota-se, cada vez que se nomeia um governo, nomeia-se o ministro para uma certa instituição, ao ir para o ministério, a pessoa vai com um número considerável de pessoas. Eu não sei se estou usando uma linguagem corrente, mas desconsiderando os quadros técnicos do próprio ministério. Mas é preciso inverter a pirâmide. Vão para os jovens que já fizeram algo, que são identificados. Se perguntar a mim, perguntar a qualquer um desses jovens, vão dizer se precisa de 20 jovens ou 50 jovens, vão ser bem identificados, que nunca fizeram mal a este país, que nunca roubaram, que não fazem nada de mal a este país. Esses jovens precisam ter ser primeiro-ministro, podem ser sim senhor. Desculpa por essa grosseria, mas também podem até ser primeiro-ministro porque são jovens que podem dar isso aí, já deram provas. Se olharmos para a própria luta de libertação, a geração do Cabral eram os jovens. Se olharmos para o processo de liberalização política e democrática, também foram os jovens. Até no processo pós-conflito político-militar, e ainda se quisermos recuar um bocado, no próprio conflito político-militar, a ação dos jovens foi determinante, quer na perspectiva da consolidação da paz, como também na reivindicação do direito à democracia. Há jovens, mas há um problema que precisa ser combatido. Qual é? Eu digo que são 3 aspectos que eu ando a fazer essa relação. Primeiro, temos que cultivar o bem comum, o que é nosso.
Segundo, temos que a Guiné-Bissau precisa trabalhar a administração, fundamental. É preciso saber conhecer a administração, é preciso administrar. E terceiro, é preciso desembocar aspectos que não vale a pena estar, mas isso está lá, uma coisa mítica ou então supersticiosa que eu posso dizer, de que as pessoas não conseguem levar o país avante porque vão ser levadas ao Irã, vão ser levadas ao pauteiro, vão ser levadas a não sei o quê. Muitas histórias aconteceram neste país que as pessoas às vezes sintam medo. Mas há uma essência. Quem trabalha não tem que ter medo. A carência econômica, a carência da educação que o país tem, acaba por transformar esses jovens numa espécie de refém daquilo que são as reais necessidades que eles têm para o dia a dia. O país precisa estar à procura desses jovens. Há jovens que não precisam estar a pedir um projeto, um grande dinheiro para fazer aquilo que ele pode fazer para o seu país. Esses jovens precisam de ser vistos e precisam ser apoiados. E não estar a apoiar muitas vezes os jovens que só vão sobressair quando há conflito ou quando há uma certa atividade, é que eles vão começar a desenhar a estratégia, então um programa para poder ganhar o dinheiro. Não. Esse país tem jovens que podem ser identificados, que trabalham muito. Já não têm vícios, têm a ambição de poder, ou a ambição de pôr a Guiné-Bissau na primeira prioridade, acima de todas as outras prioridades, então isso ajudava muito no desenvolvimento sustentável do país. Mas a hora dos mais velhos não acaba quando começa a destes jovens. As gerações têm que conviver e virar costas a preconceitos. Se houve sempre briga no local de serviço entre o mais novo e o mais velho, não pode ser. Porque não há mais velho com 150 anos, não, para continuar a administrar. Esse mais velho tem que saber que ele não vai ficar no serviço com 150 anos. Por isso tem que preparar o mais jovem para poder o substituir. Um melhor nível de interação, de diálogo entre as gerações, reconhecendo que há competências, há experiências, há capacidade e há vontade, e é na comunhão dessas valências todas que nós podemos, de algum modo, construir uma sociedade mais pacífica, mais coesa e capaz de enfrentar os seus preconceitos, mas também os desafios que espera, de facto, superar. Nós temos um ditado aqui que se diz: a casa de palha não se cobre só com palha nova. Tem que se misturar com palha velha. Mas atenção, há que se ver se essas palhas velhas têm ainda tendência a se misturar com as palhas novas.